Fala pessoal, começando mais um da Me12 Recebe, hoje mais um episódio especial com um querido amigo, José Alberto Andrade, maior enciclopédia que eu conheço. José foi colega do meu pai no colégio. Desde o primeiro ano primário, assim, 1º de março de 1971. Aí, ó. E depois a gente foi colega de profissão. Então a gente mantém uma relação, a gente tem uma relação também com o campo, que é muito legal. Zé, obrigado, viu, pela tua presença. Eu que agradeço, Gonçalo. E essa relação, digamos, quase familiar, assim... É, muito legal. Foi muito legal quando eu descobri que tu era filho do Renato, do Siri. Foi uma coisa mais legal ainda, sabe? Zé, eu te escuto desde que eu vou no jogo do Grêmio. Ou seja, faz aí uns 20 e poucos anos. Tu fizesse 40 anos de RBS 40 agora. anos. E eu quero te perguntar como é que começou a tua carreira, onde é que tu fizesse jornalismo, como é que tu entra na RBS, me conta um pouquinho lá do começo. A minha carreira tem a ver com um outro colega de colégio também, mas só que esse aí me acompanhou também durante a faculdade, um tempo na faculdade, e depois foi o cara que me levou para a rádio. Eu desde pequeno, bem cedo, eu queria ser jornalista. E queria ser jornalista para trabalhar em esporte. Sim. E preferencialmente, porque foi o que me fascinou no jornalismo esportivo, trabalhar em rádio. Sabe? Daqueles tempos assim, mesmo do tempo ali que não tinha a Gaúcha, que era só a Guaíba, e a Guaíba era amplamente dominadora. Na época lá que teve o falecimento do Pedro Carneiro Pereira, eu já era ouvinte, eu tinha 8 anos, 9 anos. E eu já era ouvinte, eu já era consumidor de álbum de figurinha, de revista Placar, que era nova na época. Então, desde aquela época, eu tinha essa ideia do jornalismo. Eu costumo brincar que eu dizia isso, mas eu dizia sem a convicção de um dia ser profissional. Que eu, bem pequeno, eu dizia, eu quero ser jornalista esportivo, que é para poder entrar em estádio de graça. O jornalista esportivo tem um lugar privilegiado para ver o jogo. Eu sempre digo. Isso é verdade. Tem duas maneiras de tu entrar no estádio de graça. Ou tinha naquela época, agora... Mas tem duas maneiras. Tu vê o jogo de graça. E privilegiado. É ou jogando... Ou cobrindo. É isso aí. A pessoa, não, mas o policial também... Não, o policial fica de costa pro jogo. Ele entra no estádio, fica de costa pro jogo. É isso aí. Então... Mas eu tinha autocrítica. No tempo que eu era colega lá do teu pai, bem cedo eu vi que entrar em jogo de graça jogando, eu nunca ia entrar. Nunca ia entrar. Não tinha aptidão. Mas o outro eu podia cursar. E aí foi. Eu cumpri todas as etapas para me tornar jornalista. Fiz faculdade na Universidade Federal, na Fabico, na URGS. Uhum. Levei os 4 anos, que era o tempo normal não me atrasei. Não consegui adiantar nada, porque era difícil, quase impossível. Mas também não me atrasei. Então, em 4 anos eu estava formado bem cedo até. Eu, com 20 anos, eu estava formado em jornalismo. Só que no final... Tu estava adiantado no colégio, não estava? Tu não estava adiantado no colégio? Tu não estava não. Na frente da tua idade? Não. Mas é que eu nasci em janeiro. Eu nasci em janeiro, então eu tinha ainda... Naturalmente, eu era mais jovem do que a média. Entendi. Que era quase todo, assim, quase todos nasceram em 64. Sim. E eu tinha nascido em janeiro de 65. Entendi. Então a diferença era essa. Entendi. E aí, quando estava no último semestre, eu não tinha perspectiva, já estava procurando emprego, né? Ia me formar em dezembro. E aí entra esse cara aí, que é o Alexandre Pucialdi. Coach. Alex Pucialdi. O cara que mais sabe de natação no mundo. No mundo. Esse cara é foda. E ele conseguiu, o coach, o Pucialdi, ele conseguiu, nessa fase madura dele, assim, ele juntou duas coisas em que ele é muito especialista. Natação, que ele é um técnico renomado internacionalmente. Ele é foda. E comunicação. Porque ele tem uma vocação, ele tirou jornalismo, ele entrou na faculdade comigo. Acho que do Anchieta, acho que tivemos três colegas que fizeram jornalismo naquele mesmo ano, e depois outros vieram a ser comunicadores. Mas era eu, o Pucialdi, fomos da URGS, e a querida Andréia Martins, que foi nossa colega minha e do teu pai. E a Deia, ela fez, eu acho que ela fez na PUC, mas foram os três que originalmente saíram da turma de 81 do Anchieta para fazer jornalismo.
Eu sou daqueles que acompanham natação e Olimpíada, né? Nunca fiz natação na minha vida, mas eu não acompanho durante. Mas, cara, eu acho sensacional acompanhar com ele, com o Pucial, comentando. Bom, pelo menos tu me poupa alguns elogios e explicações que eu sempre dou toda vez que eu falo do Pucial. E ele era, cara. Ele é foda, ele sabe tudo, todos os tempos que os caras fizeram durante o período olímpico. Brutal. Isso na natação, só que ele é assim para quase tudo. Sim. Quando eu entrei na rádio, ele já era. Ele entrou em rádio antes, ele não era nem formado. Ele entrou na rádio antes, não, ele entrou em 80. Ele mora nos Estados Unidos hoje, né? Mora em Fort Lauderdale. Há muito tempo, né? Há muito tempo. E cara, ele era um produtor, porque eu trabalhei como produtor. Sim. Ele era um produtor absurdamente... Produtor, pra quem não sabe, é quem organiza todo o programa, bota todas as entrevistas no ar. Todo o programa, faz faz todo texto, roteiro, ele fazia edição, sabe? Ele era muito adiante. Eu até me assustei um pouco, se eu tiver que fazer tudo o que ele faz, eu nunca vou ser... Mas aí eu vi que ele que era fora da curva, a média não era aquela, eu fiquei tranquilo. Então ele era genial. E ele me ligou um belo dia lá em 85, eu estava no último semestre de faculdade, faltava 3 meses para se formar, e ele fez uma pergunta que eu sempre digo, eu sempre repito em todas as vezes que eu falo. Ele perguntou, era uma quinta ou sexta-feira, de noite. Zé, aqui é Puce, eu quero saber o seguinte, tu tá disposto a perder os teus fins de semana para o resto de tua vida? É verdade. Aí eu disse, olha, se isso aí significa uma possibilidade de eu trabalhar, sim. E aí, no domingo seguinte, 2 dias depois, eu comecei na Gaúcha como freelancer, fazendo rádio escuta. Que rádio escuta é o seguinte, nós estávamos aqui ouvindo rádio. Explica, Zé, o que na hora a rodada do Campeonato Brasileiro está acontecendo. Aí, ou o Campeonato Gaúcho. Aí tem um plantão de estúdio. Sim. E tem 2, 3 caras que ficavam. Hoje é o Marcos Bertoncello na Rádio Gaúcha. E hoje tem internet, hoje não tem ninguém junto Talvez com ele. ele. Talvez o Kleber Grabowska tenha sido grande. Na época era Paulinho Pires. Antônio Augusto, é o pai dele. Antônio Augusto, é verdade. Todos os outros depois seguem os passos do Antônio Augusto, com o qual eu nunca trabalhei. Até foi porque o Antônio Augusto saiu da Gaúcha, voltou para Guaíba e aí sobrou uma vaga de rádio escuta. Para ti? Para mim. Entendi. Então, eu não trabalhei com ele também. E aí era o Ítalo Gal, que era... O Ítalo era produtor e plantão reserva. E ele assume a titularidade com a saída do Antônio Augusto. E aí sobrou uma vaga, aquela que o Ítalo fazia escuta para o Antônio Augusto, sobrou, e ali é que eu fui chamado. E fui bem no primeiro dia. Só que a rádio escuta é o seguinte, é tu ficar ouvindo 2 jogos ou 2 rádios, e tudo aquilo que é informação, e rádios remotas, eu vou ouvir a Rio São Paulo, Rádio Globo do Rio, Rádio Bandeirante São Paulo, era o básico. E que o plantão falava. Eram as 2 mais fortes. E aí a gente se informava... José Carlos Araújo. Isso, exatamente. E a gente, como é que se informava? Não, a Rádio do Rio, ela informava os gols de Minas Gerais. Eu não estava ouvindo as rádios, não tinha internet, tinha 85. Aí eu dizia, gol em Minas Gerais, gol do Atlético, porque a Rádio do Rio deu, ou a de São Paulo. E assim ia fazendo essa... E no Rio Grande do Sul, nessa época, para descobrir os jogos do interior, das Copas, das coisas, tinha que ligar para os delegados da partida, eventualmente, para saber o que tinha acontecido. Ou para a brigada. Tinha uma localidade ali em Veranópolis, era distrito de Veranópolis na época, e acho que ainda não sei se você mais ficou, que era Fagundes Varela, e tinha o Botafogo de Fagundes Varela. E a gente... Eu não sabia que existia. Isso, aí o Botafogo jogava tipo a divisão de acesso. E tu jogava o Botafogo de Fagundes Varela contra os times da região, jogava... Sim. Caxias. O Caxias não, porque o Caxias era da primeira divisão, mas tinha eventualmente ali o próprio Veranópolis, quando surgiu, sim. Na época tinha Veranense, então tinha que fechar o placar. E aí Fagundes não tinha rádio. A rádio de Veranópolis não cobria o Botafogo. Aí como é que tu fazia? Tu esperava um tempo, dava assim uma meia hora, um pouco mais, e tu ligava para a Brigada Militar. Boa tarde. Já chegou o destacamento que tinha ido a Fagundes Varela? Já chegou. Tem que me dizer quanto é que foi o jogo. Foi tanto jogo. Brigadiano. Imagina. Só que a brigada era tão legal, eles já tinha uma coisa meio formada, assim, a gente já conhecia. E eles nos esperavam que eles gostavam de prestar aquele serviço. Então, às vezes, tu ligava, especialmente Fagundes Varela, era o lugar que eu mais me lembro, porque lá não tinha como chegar ao resultado. E aí tu ligava e eu já via, para aí que o fulano tá aqui. O fulano era o cara assim que ia sempre lá. Opa, tudo bem? Quanto é que foi o jogo? Daí eu perguntava.
E ele respondia, não, pai, que eu tenho aqui a anotação. Anotação. Foi 1-0, gol do fulano, há tantos minutos. Ele tinha, o soldado da Brigada Militar, ou o oficial, acho que era soldado, ele já fazia uma planilha porque ele sabia que a gente ia ligar. Então, assim a gente se informava como eram os jogos a gente no eram interior. todas as rádios, era vocês, a Guaíba, todo mundo, né? Na época era só, quando eu comecei, só tava Gaúcha e a Guaíba fazendo. Ô Zé, e antes da gente seguir na tua carreira, que é riquíssima, como é que começou a tua relação com o campo? Essa foi quando eu nasci. A tua família tem A campo? família da Sempre minha teve mãe, campo? a família da minha mãe sempre teve campo. Tá. Sempre foi no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar, lá em São Chico, fazenda Capão do Capim. Sim. Tá lá. A gente tenta segurar, honrar a família. E fica na Rota do Sol, basicamente, quem vai de Caxias para Torres, fica próximo às localidades ali de Lajeado Grande e Várzea do Cedro. Tá. E fica bem no coração. Pega o mapa de São Chico, com a perda de algumas localidades, Jaquirã, é um grande município. Tu pega, tá no centro de São Chico. Eu costumo dizer que é no coração de São Chico. Entendi. E então, quando eu nasci, já tinha essa relação. A minha mãe que se criou na fazenda. Isso é muito legal. O pai não, o pai era urbano de São Chico, mas o pai, tão logo começou a namorar minha mãe, eles namoraram durante bastante tempo, entre namoro e noivado, ele se aproximou e se apaixonou, pode dizer assim. Sim, por aquilo ali. Pela atividade. Então o pai, naquela altura, quando eu comecei a crescer, o pai já fazia tudo assim, de ir para lá, quase todo fim de semana, o vô e a avó moravam lá e meus padrinhos moravam lá com o vô e com a avó. E eles não tinham filhos. Então, ali começa uma relação muito jovem. E quando eu tinha 3 anos, nós fomos morar, em 2 anos nós moramos em Lages, Santa Catarina. Tá. Que é uma cidade serrana de campo como as nossas. A gente brinca que Lages é a cidade mais gaúcha das catarinenses, ou a mais catarinense das gaúchas. Então ali eu vivia também intensamente, eu 3 para 4 anos, a gente ouvia, as músicas que eu ouvia eram as músicas gaúchas, as músicas na época dos conjuntos serranos ali, os Bertucci, do Paminha. Então as músicas que a gente ouvia pelas rádios de lá eram essas, os programas eram esses. Então essa é a minha relação com o campo. E eu só desenvolvi. Sim. Quando eu comecei a estudar, tanto no colégio como depois na faculdade, porque durante a faculdade eu só fui trabalhar mesmo no final da faculdade. Então eu tive todo o período de faculdade, meio vagabundo, né? Sim. Meio vadio, mas eu tive todo o período com aquelas férias. Eu não tenho nenhuma credibilidade para falar. Com aquelas férias antigas, Gonçalo. Mas o que eram as férias antigas? Tu saía verão, 1º de dezembro e voltava 1º de março. Eram 3 meses. 3 meses. E naquela época se ia para a praia e se ficava na praia. Sim, sim. E no inverno, eventualmente, eram férias de 1 mês, em julho. Sim. Depois até reduzir. E eu passava esses 3 meses, exato, se eu saía dia 1º, eu não recebia boletim. Não, porque as notas eram boas. Eu não recebia boletim. Pai e a mãe iam lá e buscavam. Eu já estava lá fora. E voltava em março. E voltava abaixo de choro. Sim, pra ti não era ir pra praia, era não, ir pro campo. Eu não conheci carnaval, eu não conhecia Ano Novo. O Natal a gente fazia em família, provavelmente lá fora. Então, sabe, o mundo que fosse a mim. Porque eu trocava de pai. Meu pai e minha mãe passavam a ser meus tios. Porque durante a faculdade eu só fui trabalhar mesmo no final da faculdade. Então eu tive todo o período de faculdade, meio vagabundo, né? Sim. Meio vadio, mas eu tive todo o período com aquelas férias. Eu não tenho nenhuma credibilidade para falar. Com aquelas férias antigas, Gonçalo. Mas o que eram as férias antigas? Tu saía verão, 1º de dezembro e voltava 1º de março. Eram 3 meses. 3 meses. E naquela época se ia para a praia e se ficava na praia. Sim, sim. E no inverno, eventualmente, eram férias de 1 mês, em julho. Sim. Depois até reduzir. E eu passava esses 3 meses, exato, se eu saía dia 1º, eu não recebia boletim. Não, porque as notas eram boas. Eu não recebia boletim. Pai e a mãe iam lá e buscavam. Eu já estava lá fora. E voltava em março. E voltava abaixo de choro. Sim, pra ti não era ir pra praia, era ir pro campo. Eu não conheci carnaval, eu não conhecia Ano Novo. O Natal a gente fazia em família, provavelmente lá fora. Então, sabe, o mundo que fosse a mim. Porque eu trocava de pai. Meu pai e minha mãe passavam a ser meus tios.
E o pai e a mãe, se quisesse ver os filhos, eles que fossem. Eles que Os fossem, filhos não iam. voltavam. Os filhos eram meio ingratos. Os filhos não voltavam. Então, e aí, cara, tu faz a conta, são pelo menos 10, 12 anos em que eu vivia 1/3 do ano na fazenda. Sim. E vivia na fazenda como filho do... Não era nem do proprietário, porque na serra é diferente, não tem uma estância. A fazenda Sim. lá é pé. Às vezes não tinha nem capataz, era o meu tio, minha tia e... Sim. E a gente tinha que ajudar. Desde tirar leite, ajudar a fazer cerca, ajudar. Eu não era protagonista. Sim. Mas dava ajudar uma mão. no serviço campeiro, tudo. Então, aí está a relação com o campo. Qual é a primeira lembrança que tu tem de churrasco no campo, Zé? Ovelha, Eu também. ovelha. Mas Eu também, feita eu da também. seguinte forma. Eu também. Não se usava espeto de cruz, não era espeto de pau, carneavam ovelha e faziam churrasco eventualmente. Sim. Eu me lembro que temos uma foto, eu gostava, criancinha, de 2, 3 anos, eu gostava do seguinte, eles fincavam o espeto e eu ia de dente na carne, sabe? Tem fotos disso aí, inclusive. Está com a minha mãe. Eu aprendi a comer carne, tenho isso muito claro na minha memória, assim, roendo osso de costela de ovelha, lá fora. Era mais ou menos Eu me isso. lembro até hoje do animal sangrando, né, da noite pro dia e tudo mais. Tinha os ganchos lá no galpão, onde a gente tinha a churrasqueira. Eu me lembro bem disso. E a gente, guri, gostava de ajudar, Gostava de participar. Gostava de participar, de entender. Só que é o seguinte, isso aí não era uma constante, viu? Aham. O churrasco era uma coisa rara na fazenda. Diferente do que a gente costuma ver, mata um cordeiro, faz o cordeiro de manhã para o assado, o pessoal. Não, lá era diferente. Porque nós não tinha energia elétrica, então não tinha geladeira. Eventualmente uma geladeirinha de querosene, que não cabia nada. Ô Zé, quanto tempo dava de viagem nessa época até a fazenda? Tu tem essa memória, assim? Dava mais ou menos umas 4 horas por aí. Era bastante chão. Hoje em dia tu faz... Eu ia te perguntar quanto dá hoje em Se dia. tu não parar hoje, dá 2h50, 3 horas. 3 horas de viagem. É que o trajeto, curiosamente, com a modernidade, ele aumentou em 20 quilômetros. Porque a gente sempre ia de São Francisco até lá fora, eram 40 quilômetros de estrada de chão. Entendi. Hoje, a gente vai e faz 60 quilômetros, mas em estrada asfaltada. Entendi. Então, é essa diferença de distância. Se a estrada aquela de chão estivesse asfaltada, a gente fazia daqui a lá fora em 2h20 por aí. Entendi. Então, era o tempo. E quando eu morei em Lages, ainda tinha essa. Aí sim era uma aventura. Nos 2 anos que nós moramos em Lages, eu tinha de 4 a 5 anos, a gente saía de Lages e ia para fora por Vacaria ou por Caxias. Por Vacaria, tu passava em Bom Jesus. Bom Jesus da Serra. Bom Jesus, passava por baixo lá pela Serra das Antas e chegava direto lá na fazenda. Só que aí, meu velho, era longe pra caramba, porque as estradas eram todas não asfaltadas. Sim. E quando chovia muito, a ponte do Rio das Antas era mais baixa em relação à água, Então a água subia. do que esse balcão aqui. Então a água subia, foi onde eu conheci pedágio. Porque a ponte ela era de uma serraria. Entendi. Então ela era particular. Então tu chegava lá, tinha que dar um dinheirinho pro guarda-ponte lá, aí erguia uma cancela, tu passava. Ô Zé, pra gente não ficar no seco aqui, ó. Entrecô, linha boutique, do frigorífico Calegaro, Santo Ângelo. Nosso parceiro aqui no canal, nosso parceiro aqui dos nossos eventos. Vamos fazer uma coisinha aqui pra gente continuar o nosso papo. Isso aqui é muito bom mesmo. Essa linha boutique aqui é uma linha que é comercializada congelada, tá? Aqui em Porto Alegre a gente vai encontrar toda a linha do frigorífico Calegaro na Dom Higino, que é uma boutique que é original de Santa Rosa. Estive lá recentemente, não sabia da Dom Higino, senão tinha feito uma férias. Dom Higino. Pessoal de Santa Rosa, o negócio deles é muito legal, atendimento customizado, e eles vendem toda a nossa carne aqui, toda a linha do frigorífico Calegaro. Isso é Um entrecôzinho. uma mudança. De consumo? Não, carne congelada. Tinha um ranço da carne congelada. O nosso consumo de carne mudou muito, né? Isso é uma coisa que eu mesmo não sendo o especialista que tu é, mas eu presto atenção. Mudou muito, né? O nosso consumo de carne. Hoje a gente consome cortes que a gente não consumia. Hoje a gente tem ali a cultura do
Denver Steak, do Short Rib, do Flat Iron, que são nomes americanizados, que nada mais é que a 100, né? Sim. É o bom e velho a 100, né? Então, Sabe assim, que lá fora a gente carneava, além de ovelha, de vez em quando tinha carneação. Era Tinha uma uma festa, res. né? Uma res. E a gente carneava e foi quando começou a cultura do freezer. sim. Então aí sim, aí já tinha energia elétrica lá fora e a gente trazia para Porto Alegre também. Mas a gente não tinha, o meu tio principalmente, a minha mãe sabe muito de carne. Ela ia no açougue e ela Sim, destrinchava sim, o açougueiro, nunca passou ela para trás. Ela dizia o que ela queria, com as nomenclaturas da época. Exato. Alcatra, picanha. Mas é que mudou muito, Isso. o nosso consumo Mas- mudou muito, né? mas ela- o próprio entrecô, que hoje ela- é o corte mais Isso, popular, que ela toma conta. destrinchava, ela ia, por exemplo, fazer bife ou coisa assim, ela chegava e dizia, eu quero o último corte do colchão de dentro. Eu me lembro dela fazer esse pedido. E o cara, o açougueiro se assustava. Vai, Pô, essa aí não dá para... Essa aí eu não posso... E é o seguinte, mas o meu tio não, meu tio era muito mais informal lá fora. E aí eles iam carneando e iam cortando as carnes já para colocar no freezer, já Sim. bem para condicionar, botava no saquinho, e a minha tia perguntava para ele, Dirceu era o nome dele, Dirceu, o que é essa aqui? Ela não sabia. O que é isso aqui? Ah, isso aí é quarto. E aí vai. Era o quarto da res, não interessava, era o traseiro, Sim. não interessava o que era. Podia ser picanha, podia ser colchão, tudo era quarto. Hoje- Tava escrito nas E etiquetas. hoje a quarto. desóssea é uma coisa muito comum, né? Uhum. Tem aí o Marcelo Bolinha, que é uma referência, tem várias outras referências aí Brasil afora que, cara, mudou muito, né? Hoje a gente consome muito matambrito de porco, por exemplo, que era uma coisa que não se consumia, entranha, que era uma coisa que estava junto com a costela e afora, ou as glândulas ali, os miúdos que os argentinos consomem, que eu gosto pra caramba, que na época E tu também sabe não que se nessas, usava. nessas carneações, quando teve o freezer, Como é que tá o nosso... aí a gente congelava. Mas antes do freezer tinha carneação também. E, cara, todas essas carnes, praticamente todas as carnes, as nobres também, viravam charque. Porque aí não tinha a geladeira. Então, o que Que loucura isso, né? O que tu comia? Tu comia o filé mignon nos primeiros dias, enquanto tinha uma conservação razoável, era o filé mignon, minha tia fazia uns bifes maravilhosos. E alguma coisa assim, bom, o matambre era a primeira carne, isso aí era no dia da carneação mesmo, o matambre já era. Mas era alguma coisa da picanha, mas eram 3 ou 4 peças, que era o tempo que tinha para não estragar. E depois o resto virava E o charque. resto era charque. Que loucura, né? O entrecô, aí tava o chamado charque do costilhar, que vem toda aquela carne que tem ali, e que é a carne nobre. Sim. Pô, era a melhor manta de charque que tinha. Charque é bom, né? E a gurizada, cabia a gurizada todo dia ir lá e virar o charque, estava no sol, porque ele não podia azular. Azular. Azular, claro. Azular era quando ele pegava muito sol e a carne começava a trocar, inclusive, a cor, sem falar que a gente tinha que cuidar para as moscas não sentarem no charque. Então, a gurizada, essa era a participação na indústria artesanal do charque lá fora. Ô Zé, um fogo pra mim e um fogo pra ti. Agora é que vocês vão ver. Uma brincadeirinha aqui. Fazer o nosso entrecô. Tem sal aí. Então, tá. Tem o pegador aí. Tá aqui o mate. Fica à vontade. Fica à vontade, como quiser. Aí, ó. Vamos pegar aqui. Vai com a mão, tem um salzinho ali. A gente segue o nosso papo aqui, mas daqui a pouco vamos... Cara, o sal é um negócio espetacular, porque o sal, ele até não gera polêmica, mas é um negócio bom de conversar, se o cara salga antes, depois, com sal fino, com sal grosso. Eu vou te dizer que um dos convidados que eu recebi aqui, que melhor assa, é um cara que certamente é teu amigo, que eu tenho um carinho muito grande também, que sempre nos ajudou muito, que é o Zé Vitor Castiel. Sim. E o Zé Vitor, ele assa muito bem, ele é um assador de Eu já mão comi cheia. churrasco na casa do Zé. O Zé é um assador de mão cheia. E ele salga depois, sempre depois. E a gente salga durante aqui o nosso processo. Eu coloco um pouquinho aqui, depois a gente finaliza na tábua. Eu sou muito novato no churrasco de grelha, né? Embora ele seja mais simples, o aprendizado talvez seja... O difícil é depois tu te aprimorar. Mas o beabá do churrasco de grelha é mais simples. E eu sempre fui do... Eu apanho no espeto. Eu acho que eu apanho no espeto. Eu no espeto, cara, eu sou... não é que eu seja... não sou nem bom nem ruim, eu sou normal. Sim. Mas eu sou inquieto no espeto e eu fico mexendo. Meus espetos nunca estão simétricos, sabe? Sim. Um tá pra cima, outro tá pra baixo. Cara, mas aí é hábito.
Cada um Sim, faz no um fim, jeito e tá tudo certo. Tá ficou, certo. nunca ficou ruim. Mas aí no espeto eu salgava, até porque eu aprendi a salgar lá fora. Lá fora a gente mergulhava o espeto no sal do gado, aquele sal de 25 quilos, botava o espeto aqui, jogava tudo para cima, deixava branca a carne. E depois ia até batendo antes. Não batia só na hora de servir, porque daí ficava muito salgado. É que essa... Ia dando umas batidinhas antes. Essa cultura mudou muito, né? Claro. Mudou muito, né? Ô Zé... E tinha da salmoura também. Pegava Deixa... um milho, uma espiga de milho debulhada, pegava a palha, né? Fazia o tipo de um pincel, gamelinha com sal, e aí ia... Aquilo era bonito, mas eu nunca soube salgar direito com salmoura, não. Salmoura é difícil, não é fácil, não. Ô Zé, me diz uma coisa, voltando aqui para a tua carreira. Eu falei no começo da entrevista que tu és uma enciclopédia, e eu acho espetacular, não só como ouvinte, como amigo de vocês também, mas como ouvinte, a cobertura olímpica, que hoje, me corrija se eu estiver errado, mas quem conduz a cobertura olímpica é tu e o André, né? O André Silva, o Andrezinho, nosso amigo querido. Isso. Um abraço, Andrezinho. O Rodrigo Oliveira participa também hoje, que é um cara que também tem um conhecimento muito grande sobre outras modalidades esportivas. Me fala um pouco sobre as coberturas olímpicas. Primeiro, assim, qual é a grande dificuldade? Quero ouvir a tua resposta, ouvir a do Rodrigo, quero ouvir a tua. E como é que começou para ti? Assim, a tua primeira foi em 96 em Atlanta, nos Estados Unidos, né? Isso. Eu tinha feito meio que uma prévia nos Jogos Pan-Americanos de 95 em Mar del Plata. Tá. Foi muito legal por ser a primeira cobertura, mas foi uma cobertura um pouco diferente à medida que eu estava sozinho. A estrutura não era tão grande, até porque aquele PAN ele teve uma divulgação menor. Tipo aquele direitos de TV, a Globo, por exemplo, as grandes redes abertas não transmitiram. Entendi. E as TVs fechadas estavam começando em 95. Então, foi um PAN de pouca divulgação, mas eu fui lá, meu primeiro trabalho estava a milhão. Fiz e pô... E Mar del Plata deve ser do caralho também, né? Nossa Senhora. Eu não conheço, mas fim do verão. Gostaria muito. Lá, é sensacional. Gostaria muito. Na época, eu voltei maravilhado, dizendo, pô, eu conheci Buenos Aires com praia. E lá, pô, era... Sim, os argentinos que têm dinheiro vão para dois lugares. Para Mar del Plata e para Punta. Não, e outra coisa, e lá era carne todo dia, né? Sim. Me lembro que tinha Tem um restaurante muito foda, me esqueci o nome agora, mas que eu sigo ia na no Instagram. Estância Dom Pepito, era o ponto de encontro da gurizada. E aí, claro, essas coberturas, elas têm, além de tudo, uma convivência com colegas, que é uma escola, é uma faculdade que tu tem. Eu imagino. Se tu souber aproveitar a experiência dos outros, a sabedoria dos outros, sabe? Ou daqui a pouco trocar ideia, tu te sente muito incentivado na cobertura propriamente dita. Sim. Então, Mar del Plata. Mas não era aquele o modelo que a rádio queria fazer e que fez em 96. E a influência... Como é que foi, uma pergunta anterior a essa, como é que foi a estrutura de transmissão da Gaúcha em 92 em Barcelona? Tinha equipe... Antônio Carlos Macedo. Macedão Macedão era repórter esportivo, para quem não sabe, e dos melhores. É um dos meus gurus da reportagem esportiva. Daqueles que eu trabalhei junto, os dois que eu tenho como gurus chamam-se Antônio Carlos Macedo e Silvio Benfica. Eu imaginei que o Benfica seria Até citado. Porque eles faziam a melhor dupla da história do Rádio Gaúcho. O que eu estou dizendo aqui não é puxação de saco, não é nada. Eles se complementavam, porque o que o Macedo tinha daquela coisa assim, do jornalismo acadêmico, da sabedoria, o Silvio Benfica tem até hoje também, e o Macedo igualmente, o Benfica tinha do artista de rádio. E isso é muito importante. Eu costumo dizer que o jornalismo no rádio, o chamado radiojornalismo, ele tem muito de jornalismo, mas ele tem muito de rádio. Tu tem que ser o artista do rádio. Vamos lá, né? Tu trabalha com o maior artista de rádio, que é o Pedro Ernesto. Exatamente. O Pedro é bem essa... A gente vai falar disso depois, mas o Pedro é o artista do artista. Que o Pedro é tão artista que daqui a pouco tu às vezes passa despercebido que o Pedro é um grande jornalista também. Sim. Sabe? O Pedro foi um puta repórter, pra quem Exatamente. Não sabe. Só que ele foi pouco tempo repórter. Foi um puta repórter. Mas ele era, cara, de conseguir lances de jornalismo, de furos, uma rede de informações que ele tem até hoje. Impressionante. Pedro... Sim, mas o Benfica e o Macedo fazendo a atividade de repórter foram os caras que me fascinaram trabalhando com eles. Eu não era... Antes de entrar na Gaúcha, eu não conhecia os dois. Sim. Eu conhecia o trabalho porque o Benfica entrou na Gaúcha um ano antes de mim e o Macedo também. Eles entram os dois em 84.
Então o trabalho deles em conjunto se dá muito fortemente a partir das Copas do Mundo. Entendi. De 94 principalmente. Mas aí eles já tinham um trabalho de campo, dupla Grenal. E em 92 vai só o Macedo. Só o Macedo. Era uma coisa assim, e ele vai com uma credencial assim limitada. A rádio não tinha os direitos, era diferente o sistema. Só que aí o Macedo lá é a primeira cobertura que ele usa o telefone celular. E assim ele cobre, por exemplo, a luta do Rogério Sampaio. Não, do Rogério Sampaio ele faz de um orelhão da medalha de ouro. E a final do vôlei, o Macedo pega um telefone celular que foi emprestado para ele pelo Banco do Brasil, que era patrocinador da seleção, e emprestaram para ele fazer. E aí, pô. Mas o Macedo dá a ideia, e quando ele volta da Olimpíada, ele foi o cara que chegou junto ao Ranzolin e disse: olha, nós temos que cobrir a Olimpíada. O Ranzolin era chefe na época. O Ranzolin era o chefe. E o Ranzolin, então tu vai lá, foi o Macedo, e a gente fez uma cobertura periférica aqui, que foi legal, fazer os jogos e tal. Não tinha o futebol. Tu já era repórter nessa época, Zé? Eu tava, já era repórter? Já, mas era um repórter que eu estava fora das primeiras escalas. Sim, tu era um ratão ainda da equipe. Sim, é o ano que eu faço a minha primeira viagem, e com a estreia do Grêmio na segunda divisão. Eu sou o cara que nasci na segundona. Puta merda, Zé. Aí, me fala isso. Mas acontece. Até vou bater na madeira. Aconteceu. Eu sei. E mais aí, de uma vez. E aí o Macedo vai, e quando o Macedo volta, ele, antes de expor o Ranzolin, a Gaúcha não pode mais ficar fora de Olimpíada. E agora nós temos que cobrir... A Gaúcha já era líder de urgência. Não, e naquela época tinha assumido a Maratona de Porto Alegre como coprodutora, e tinha outras coisas, o Senna, a rádio tinha ido com o Brauner nas corridas de Fórmula 1. Sim, o Brauner narrava a Fórmula 1, né? Roberto Brauner. E fez nos autódromos. Então a rádio tinha assumido um slogan que eu acho maravilhoso, e que até eu reconduziria: a rádio de todos os esportes. Porque foi os tempos do Corinthians de Santa Cruz, da Ubra, em várias modalidades, do futsal, que era um chuta. O futsal era forte, né? Então a gente tinha 3 ou 4 esportes com cobertura permanente, mais a maratona, mais a Fórmula 1, e aí dentro desse bojo todo, o Macedo chega no Ranzolin e diz: olha, temos que fazer a Olimpíada. E para 96, aí é montado um modelo Copa do Mundo. Escritório no centro de imprensa, equipe técnica, com, no caso, um componente, repórteres, nós éramos em 3, o próprio Macedo que fez o futebol. Tu e o Sérgio, né? Eu e o Sérgio. E mais um comandante que era o Brauner. O Sérgio Boas era um monstro também. Um monstro. O melhor repórter de beira de campo que eu ouvi na minha vida é o Sérgio Boas. O Sérgio é quase da minha idade, é um pouquinho mais velho, ele parece mais novo, mas não é. Ele é mais velho do que eu, 3 anos. Mas o Sérgio é um cara que eu, desde a gente ter a mesma idade, é um cara que a capacidade de síntese do Sérgio Boas é um negócio espetacular. Eu me lembro que a gente tem, até hoje tem, tu termina o jogo, tipo aqueles jogos da 9h30, tu termina às 2 da manhã quase. E aí alguém te lembra, diz: olha, tem que gravar pro Gaúcha hoje, que é o programa do Macedo de manhã. Sim. Cara, é o boletim, e o Macedo não é rigoroso, mas ele é... certinho. É bem certo. Ele gosta de um boletim de no máximo 1 minuto. Sabe? E tá certo ele. O Sérgio incluía tudo nesse 1 minuto. Cara, aí, às vezes estava eu e ele, aí eu, Sérgio, grava pra ele. E eu ficava olhando ele gravar. Ele tinha sempre um papelzinho assim, além do papel do jogo, ele pegava. E ele fazia 6 ou 7 frases e estava feito o boletim. Ele é muito bom. Às vezes ele não precisava encadear uma frase na outra. Ele era muito bom. Eu como ouvinte, lamento. Eu tento fazer muito assim, às vezes quando agora eu tenho que fazer, não sai igual do Sérgio, não sai. Às vezes eu me preocupo em anotar, mas não sai igual. E essa de 96, vocês tinham um narrador lá? O Brauner. O Brauner foi. E depois em 2000 a equipe praticamente é a mesma, só que daí sai o Brauner entre o Zé Aldo. Em 2000. Zé Aldo, não sabia que o Zé tinha feito o Sidney. Fez Sidney. Não sabia. Aí o modelo fica. O modelo só é rompido em 2004, em Atenas, porque o futebol não vai. Porque o sistema é o seguinte. É verdade, o Brasil perde pro Paraguai naquela merda no Chile, se eu não me engano. Em janeiro. O centroavante da seleção brasileira era o Marcel, que jogou no Grêmio depois, era jogador do Curitiba na época. Te lembra quem estava na reserva do Marcel? Boa, eu gostei dessa pergunta, mas não me lembro. Nilmar e Dagoberto. Dagoberto eu chutaria, o Nilmar não me lembrava. Aí é que tá. O ataque era Robinho e Marcel, né? Isso. Aí tu fica pensando, mas vem cá, mas esse técnico, Ricardo Gomes, é um lunático.
cara, tu acredita que ali talvez o Nilmar tenha passado o período mais sem brilho, ele não estava bem. O Nilmar era Tu um via os monstro. treinos do Nilmar e não era aquele, pô, o Nilmar era um craque. O Nilmar como jogador, eu como gremista falo que com certeza o jogador que mais me machucou em Grenal foi o Nilmar, longe do segundo. Cara, não é da Alessandro, não é Índio, não é ninguém, é do Nilmar. O Nilmar era muito craque. Muito craque mesmo. Vai jogar demais. A capacidade que ele tinha de velocidade. Assustador. Dizem até, os médicos diziam que a velocidade dele talvez tenha sido um dos determinantes para as lesões. Porque ele girava o corpo com tanta rapidez que o tronco girava e o joelho não acompanhava. Zé, eu fui a um evento na beira da praia faz uns 2, 3 anos e tava tendo um jogo desses de ex-jogadores, ex-craques e tal. E aí chegou o Nilmar. Tava jogando Bolívar, tava jogando Patrício, tava jogando Pedrinho, que ele foi lateral do Grêmio, lembra? Sei. Cara de moeda. Isso, exatamente. Tava jogando essa turma toda aí. O Tinga, acho que não sei se o Tinga tava no jogo ou não, o Diego Diogo, o Martin Carvalho, filho do Fernando, toda aquela meu história. churrasco aí. Tem que fazer uma atividade, senão vão dizer que eu não sou de nada aqui no ó. Tchê, e daí vai que a temperatura gruda ela de vez em quando. Olha só que coisa linda. E aí, nem parece o Nilmar entrou no time contra o Bolívar. O Nilmar chegou rindo, falando no celular, com 2 chinelinhos na mão e tal. Cara, o Nilmar acabou com o jogo. Mas foi assim, ele pegou 3 bolas e acabou com o jogo. Já começa que ele tá mais novo do que... Tá mais novo do que tu. Não, ele jogava horrores, muito mais novo que eu. Horrores. Mas eu não sei qual é, você do regulo de idade também, tô usando uma... Eu acho que o Nilmar é mais velho que eu. Mas o cara de guri, encontrei no supermercado esses tempos. O Nilmar é mais velho que eu. Mas enfim, eu me lembro, o Brasil não foi a 2004, 2004 a Argentina é campeã, os representantes sul-americanos são Argentina e Paraguai. Isso, foi o dia que eu conheci. Argentina do D'Alessandro é campeã, inclusive. Que eu conheci o D'Alessandro disse pra mim assim, não hablo com brasileiros, não me gustam os brasileiros. Tá bom, né? Hoje ele tá aí, hoje ele é brasileiro. Sabe que eu perguntei isso pra ele, quando ele jogava no Inter. Você, cara, por que tu não... E aí ele olhou assim, eu disse isso! Claro, eu não ia estar te perguntando. Aí ele pensou, e disse, eu acho que foi por causa da Copa América. Lembra que eles tinham perdido a Copa América, aquela do Adriano? Claro. E eles tinham ficado, os argentinos, eles magoou. Tem um jogo do Zico, agora que o D'Alessandro participou, faz uns 2 ou 3 anos, no Maracanã, que tem a câmera e o microfone pegam ele falando com o Adriano, né? Pô, nos fudeu lá em 2004, Isso. não sei o quê. Aí ele disse, eu acho que foi por aquilo, porque a Copa América foi pouco antes da Olimpíada. Então ele estava ainda e o Brasil não estava na Olimpíada. Então, o Tevez era do Corinthians, tinha uns caras do Corinthians. E eu fui ao jogo, eu fiz o jogo. Mas em 2004, como é que ficou a estrutura daí? Eu e o Boas. Aí é tipo cinema novo, sabe? 2 telefones na mão e muita ideia na cabeça. E vamos embora. Não tinha escritório. Daí ali a gente é muito grato a algumas pessoas e também a Rádio Itatiaia, porque Itatiaia foi com a equipe completa e com o escritório e a Gaúcha meio que fez uma parceria com a Itatiaia. Eles ajudavam muito a gente, mas a gente também, por vezes, precisava de alguém na equipe da Itatiaia, como a Gaúcha fazia menos transmissões, vocês podem fazer a transmissão? E aí nós fazíamos. Naquele momento, a Itatiaia, para quem não sabe, provavelmente são as 2 maiores rádios do Brasil, né? A Rádio Nesse Gaúcha tipo de e a Rádio Itatiaia. De cobertura sistemática de grandes eventos são. E aí eu tive a honra ali de trabalhar num jogo de vôlei com um cara que era meu ídolo de infância, que trabalhou na Gaúcha, que era o Willy Gonzer. O Willy Gonzer fez um jogo de vôlei e o diretor da Itatiaia me perguntou, Zé, tu vai pro jogo de vôlei? Digo, não, quem vai é o Boas. Tu pode ficar aqui no estúdio fazer, porque eles faziam um off-tube. Pode fazer o Coville o jogo de vôlei? Eu digo, mas claro, posso fazer. Primeiro que nós estamos numa parceria aqui. E aí eu fiz pela Itatiaia o jogo de vôlei. Aquele jogo com o Vili Gonzalez. Eu dizia pro Vili, tu não sabe, cara, isso aí é importante na minha vida pessoal, mas nem profissional. Sim. E o Vili ria de mim. Saudoso Vili Gonzalez. E qual é a maior dificuldade numa cobertura olímpica? Cara, hoje eu imagino que a dificuldade seja muito menor, né? Pelo acesso que se tem. A maior dificuldade e pelo conhecimento que tu já tem. A maior dificuldade na cobertura olímpica é aquilo que faz a adrenalina mexer mais e que no fim vira a maior satisfação. Vou te explicar. Na Olimpíada, por mais que vá uma equipe grande, com 3 repórteres, como a gente foi agora recentemente, é muito evento.
Então, a tua movimentação é o teu maior drama. Tu faz um jogo do handball, por exemplo, que geralmente o handball é de manhã cedo. 9 horas, 9h30, tem um jogo de handball. Então, tu vai pro ginásio do handball, termina o jogo. Porque o importante na Olimpíada não é tu ver a competição, é tu entrevistar na zona mista quando termina o evento. Para mim, não é o mais... Eu falei, o Rodrigo respondeu isso. Eu não entendo, eu acompanho, digo que eu entendo alguma coisa de futebol, de tênis, de basquete. Vamos lá. Mas o resto, sei lá, canoagem, slalom, sei lá, não tem merda nenhuma. Não tem a menor ideia da regra, não, de quem são os caras. Não tem a menor ideia, sabe? Isso deve ser difícil pra cacete. É difícil, mas... o que tá acontecendo ali, é sabe? Difícil, mas tem uns atalhos. Um dos atalhos, primeiro, esses esportes, antes era por causa dos jornais, agora pelos veículos de internet bem especializados. Tu sempre chega e tem uma turma de brasileiros que está ali porque são especialistas na modalidade. Vamos pegar a escalada, que até não é o caso, porque a escalada não tem ainda, mas vamos pegar que tu não sabe nada de escalada. Porra nenhuma, nada, absolutamente nada. Essa eu não sei também, até que o Brasil tenha. Alguém. Aí tu chega lá e tem um grupo de brasileiros que são especialistas na escalada. E aí tu vai e tu te junta a eles. E daí tu começa, e geralmente tem uma camaradagem, os caras sabem receber quem não é especialista. Isso é desde... Até porque para os caras é legal poder falar Exatamente. do esporte deles. Né? Não, e eles se sentem valorizados à medida que é eles que estão te ensinando. Então, e aí tu já tem um entendimento médio. Para transmitir, no caso, em rádio, o entendimento médio, ele é suficiente. Porque a tua entrevista, ela não vai ser a entrevista detalhada. Nunca pensa uma Olimpíada com uma entrevista aprofundada como a da dupla Grenal. Sim, uma entrevista muito técnica. É uma entrevista de 3 perguntas. Entendi. E assim tu vai aprendendo. Entendi. Por exemplo, quer ver? Uma vez era natação, porque era natação. Primeiro no PAN de Mar del Plata. Estava surgindo a geração do Gustavo Borges. Xuxa e Gustavo Borges, é a primeira competição que eles estão os dois a milhão. Assim. E eu vou para a entrevista. Pô, tinha pessoal do Estadão, da Folha, os caras eram muito especialistas, sabe? Não tinha o blog do coach ainda, mas eram os caras, o jornal era, e eu ficava ouvindo. Porque eu não ia entrar na entrevista deles, até porque era conversado. E o que acontecia? Depois eles davam 2 minutinhos para a gente fazer uma exclusiva, sabe? Aí eu ouvia as perguntas deles. Só que eu estava com pressa. É o que eu falei, é o tempo, a nervosismo pelo tempo. Pô, e dali a pouco, e pergunta para cá, e pergunta para lá. Eu falei, cara, não tem mais o que perguntar essa gente. Aí eu comecei a ficar mais nervoso, achando que, dali a pouco, meu amigo, uma colega nossa pergunta para o Gustavo Borges. Gustavo, você se depilou hoje? Eu digo, não, vem cá, mas o que ela está querendo? Eu estou querendo a entrevista. Ela está perguntando, se o cara se depilou, eu vou ficar mais quantos minutos aqui? Cara, hoje tem muito disso. Cara, e o Gustavo deu uma resposta, assim, de 3 minutos explicando a importância da depilação se ele tinha ou não se depilado. Ele não tinha se depilado, porque ele disse, não, eu deixei para me depilar na prova final. Na classificatória, eu sabia que ia dar, eu nadei sem... Cara, ele deu uma explicação e eu fui ficando pequenininho assim, mas o ignorante aqui sou eu, é claro. Aí tu aprende. Sim. Sabe, naquela pergunta que eu não fiz, mas que eu ouvi, pergunta e resposta, eu disse, pô, vem cá, isso é uma coisa importante. Ou do Robert Scheid, que eu estava junto com um colega lá de São Paulo, Ari Pereira Filho. O Ari era especialista, era repórter da Rádio Eldorado, especialista em vela. Fazia essas regatas, ia para dentro de navio, de barco, ficava... Sim, era o tararo do negócio ali. E aí estamos nós lá, e o Robert Scheid ganhou a primeira medalha de ouro dele. A primeira medalha de ouro entre PAN e Olimpíada foi em Mar del Plata. Era um desconhecido para o público grande. Sim, depois virou um monstro. E aí, bom, o Ari era tão especialista que ele era que chamava de Robert, que é o nome do Robert Scheid. É Robert. Aí eles, sabe, Zé, que o Robert, conversa bem assim, banal. Eles, não, o Robert, ele enjoa. Não, peraí, Ari, como é que o velejador enjoa? E quem tem que enjoar sou eu, que nunca entrei num barco. Disse, não, ele enjoa. E aí o Ari, nas perguntas pro Scheid, na entrevista, diz, como é que você tem resolvido agora em competições como o PAN a questão dos enjoos? Eu enjoo. Caceta, e aí eu tomo remédio. O cara é a referência da porra lá e enjoa.
Eu tomo remédio, mas remédio que pode ir, eu faço toda a descrição, meus médicos fazem para o comitê, então não tem problema. E aí o Ari, tá, mas e esses remédios? Ele disse, não, esses remédios eles são remédios fortes, às vezes eles, se tu errar a dose, é alucinógeno. Tipo, não, peraí, o cara enjoa e o cara entra em transe no meio da... Vai aprendendo. Eu não sabia disso. Daí depois, tudo que era Olimpíada que eu chegava com o cara de bonzão assim, diz, olha, sabia que o Robert Scheid enjoa? Mas é assim, Gonçalo, pra ti, quando tu não sabe, quando tu na preparação... Sim, tu tem que ir nos quando outros, na né? preparação não foi suficiente tu leu bastante, mas tu ainda não pegou a coisa, fica junto dos colegas, que ali tu aprende demais. E outra, os atletas são, na Olimpíada, extremamente atenciosos no sentido de eles veem que tu sabe menos, eles não te humilham, eles te explicam. Então aí é maravilhoso cobrir uma Olimpíada. Eu imagino. O Rodrigo contou da entrevista que ele voltou. É uma outra coisa que é sensacional. Aqui, ó. Eu vou tirar o meu ali, tu vai só ver que... Quase passou. Mas vamos lá. Ó, trecozinho aqui, pra gente seguir o papo. Bota lá o meu mate ali que eu vou buscar o meu ali. A pergunta que eu ia te fazer agora, pra gente seguir o nosso papo aqui, mas agora com um pedacinho de carne, para melhorar o nosso assunto, é o seguinte: qual foi a cobertura que tu considera a mais especial que tu fez, assim? Não digo... Deixa eu refazer a minha pergunta. Tu tem faca específica no teu programa? Não, fica à vontade. Eu trouxe a minha faca que eu ganhei lá em Lavras. Fica à vontade. Dos amigos lá do escritório Clínica Remates. E eu estou estreando ela hoje. Então, se o pessoal do Clínica tá vendo lá, ó, tá aqui a faquinha do Clínica. Lá do Universo Pecuário. Então tá aqui, ó. Vamos ver. A pergunta que eu te faço é, também igualzinho. A cobertura mais especial no sentido assim, cara, teve uma prova assim, tu lembra que foi foda, uma medalha representativa. Não a cobertura, foi Atlanta 96, foi Sydney 2000. Mas assim, sei lá, tu cobriu o ouro do Cielo, um troço assim, entendeu? Qual foi qual é a número 1 pra ti, assim, que tu tem um carinho maior? Tem várias, né? Mas Não, a primeira quando tu começou a fazer a pergunta, eu me lembrei de uma. Se tu me fizer uma pergunta daqui a um dia, 2 dias, eu vou lembrar de outra, mas... Pan-Americano de 2003. Final do tênis. São Domingo. Final do tênis masculino. Marcelo Rios e Fernando Meligeni. Um calor terrível. Aí eu e Diogo Olivier, o Diogo estava pela Zero Hora e eu pela Gaúcha. Eu e Diogo Olivier vendo o jogo numa cabine que tinha lá em Santo Domingo, atrás, no fundo da quadra, climatizado. E vai jogo pra cá, jogo pra lá, Meligeni, acho que ele ganha o primeiro set, perde o segundo, e no terceiro a coisa tá indo pro saco. Marcelo Rios vai fechar, e aí a gente já tava 4 a pouco lá, 5 a pouco. Marcelo Rios, pra quem não sabe, foi número 1 do mundo. Chileno. Talentoso, assim. Tava em fim de carreira, mas era o Marcelo Rios. Tinha um talento absurdo. Muito. E aí, eu e o Diogo, vamos lá para a zona mista, pode que o Fininho saia rápido e a gente tem que ir para outra competição. A história que era da maior dificuldade olímpica, é tu terminar uma competição e ir correndo para outra para pegar tempo. Quando nós estamos caminhando, a gente fica caminhando e vai pela arquibancada. Então nós vamos pegando aquele sol maluco e com o calor do cimento de baixo para cima. E a quadra era rápida, né? A quadra rápida. E aí o Meligeni começa a reagir, mas ainda longe de conseguir resultado. E daí a pouco ele quebra o serviço do Marcelo Rios. Mas a coisa ainda estava feia. E o Rios daqui a pouco tem match points, tem... Cara, aí nós paramos, no meio da arquibancada nós paramos, e dele calor. E o Fininho vira o jogo, o set. Vira o set. E empata o jogo. E aí, agora tem um terceiro set. Então, mas nós não vamos sair daqui. E aí, é bola pra cá, bola pra lá, uma guerra no coisa, e o Meligeni ganha o jogo. E o último set, ele foi longo, porque eles se pegaram bem, assim, sabe? Foi um jogo, assim, muito pegado. E era um maluco, que era o Rios, que era completamente louco, contra um cara que é um guerreiro nato, né? Que era o Meligeni, que tinha essa característica de ser um guerreiro, né? E aí ele ganha.
E nós ficamos mais da metade do jogo no sol, porque nós não saímos, nós ficamos estáticos naquele calor de 80 graus lá de Santo Domingo, em cima de uma arquibancada que fervia de baixo para cima, e foi aquele negócio totalmente inesperado. Então, esse foi o que eu me lembro de agora, assim. É legal. Embora eu já vi, por exemplo, vi o Bolt ganhar, vi em Atlanta o Donovan Bailey quebrar o recorde mundial dos 100 metros, vi a despedida do Carl Lewis também, lá em Atlanta. Quer dizer, são tudo coisas... Qual foi a coisa mais impressionante que tu viu esportivamente falando, ao vivo, em loco? Tu olhou assim, puta que pariu, o cara é foda. Ou esse time é uma máquina. Tu viu, por exemplo, a seleção norte-americana de basquete em 96. O Dream Team 2, Dream Team 2 contra o Brasil. Que tinha uma turma grande de 92 ainda, Isso, só não tinha os Kid, o né? Jordan, o Magic e o Larry. Mas era um espetáculo. O Jordan tava naquele período dele, beisebol e tudo mais. Tá, eu vou te contar uma do basquete. Eu e o Boas, lá em Atlanta, nós fomos, daquele ano, e dentro desse contexto do basquete, nós fomos ver o jogo final do basquete masculino. Tá? Mas nós não pudemos entrar nas posições. A gente não podia entrar, não tinha ingresso. A gente tinha que ficar na circulação, não tinha cadeira para nós sentar, e na parte de imprensa também não. E nós fomos ver o jogo por curiosidade, não estava dentro dos boletins, já tinha... Era penúltimo dia de competição. E dali a pouco, o Boas, tu sabe que ele é fanático especialista, né? Fanático. Luta, de um modo geral, pugilismo, artes marciais, MMA. E naquela época o boxe estava muito em alta, tanto é que o Holyfield é que acende a pira olímpica em Atlanta. Não lembrava disso. Aliás, o Holyfield não, o Muhammad Ali. O Holyfield entra no estádio. Ele era de Atlanta. E aí, chegamos lá e estamos... Intervalo de jogo. Intervalo americano, tu sabe como é, né? Show. Para tudo, cara. Para tudo. E a gente lá em cima, o ginásio alto lá, era o antigo Georgia Dome, que depois eles demoliram. E eu, Boas, olha lá, cara. O que é? Cara, olha lá. É o Muhammad Ali. Eles entregaram a medalha do Muhammad Ali, aquela que ele jogou fora por causa da guerra do Vietnã. Eles entregaram uma nova medalha para ele no intervalo daquele jogo do basquete. E eu vi essa cena. Eu e o Boas. Eu disse, cara, lá a cena que tu tá vendo, tu que é do boxe. E nós ficamos extasiados vendo, porque ali não entrou cobertura jornalística. Sim, entrou... Sabe? Uma coisa que tu vai entrou guardar uma coisa pra muito ti. sentimental. É tipo assim, eu vi isso acontecer. Então, aquela Olimpíada tem muita coisa assim que eu vi. E eu vi em loco também, tem as decepções. O cavalo do Rodrigo Pessoa se negar 2 vezes a saltar o obstáculo. Sidney, E nós perdemos a medalha de ouro e não pegar a medalha de nada. Isso deve ser, no momento, deve ser um... E aí cria algumas situações que são inimagináveis. Sabe com quem que eu estava? Sabe quem é que estava do meu lado? A turma, olha só a turma que eu estava. Estava eu e o Dr. Mombach, do Correio do Povo. O trio, assim, amigos. E o Dr. Jorge Gerdau e eu, repito. Conversando de igual para igual. O Dr. Jorge Gerdau, que foi idealizador do The Best Jump. Ele é o homem, em termos assim, de Confederação Brasileira de Hipismo, ele é o cara. Ele é o cara. Fora que ele é um ser humano A introdução da criação do cavalo brasileiro de hipismo, sabe? Foi atleta, saltou também, tem a família. O André, filho dele, naquele ano foi medalha de bronze. A filha dele que fazia, né? A Karina. Né? A Karina. Então, quer dizer, nós estávamos diante de um dos maiores nomes do hipismo brasileiro. Então, e um cara, e a gente conversando com ele, vem cá, doutor Jorge, se a gente for pedir uma entrevista pelos afazeres que ele tinha na época, naquela Olimpíada ele chegou para mim, para o Hilton, e disse, eu estava aqui anteontem, quando teve a eliminatória, mas eu tive que sair, eu tive 2 dias no Canadá, comprei uma siderúrgica e voltei. É mais ou menos como nós, eu fui ali comprar uma carne do Calegaro para fazer o meu assado e voltei. Então, essas figuras, e não é por ele ter um status, não, é o status esportivo dele, é o criador do Best Jump. Essas pessoas tu encontra, Gonçalo, em Olimpíada, e tu tem um tratamento, tu vê que são pessoas normais, sabe? O esporte une demais
pessoas que na vivência diária Sim. nunca vão se encontrar. É verdade. Ô Zé, eu vou fazer um ping-pong aqui, te digo uma coisa ou outra e tu escolhe, tá? Tem umas barbadas aqui, tem uma saia justa também, senão não tem graça. Pra ti, churrasqueira ou parrija? Ah, churrasqueira. Sou mais ortodoxo. Grelha ou espeto? Tá, já respondeu, né? Espeto. Pra Mas ti? não que eu ache melhor. Tá? Sim. Bem passado ou mal passado pra ti? Do ponto para mal passado. Picanha ou entrecô? É uma boa pergunta. No espeto, claro que é picanha, né? Picanha. Uhum. Não tem vazio aí? Ah, Se botar uma terceira opção, eu tiro as duas. Tá, gostei. Pra ti, acho que costela de gado ou de cordeiro? De gado. A de gado, com bastante carne, a de gado. De cordeiro tem preguiça. Muito pequenininho, tem que estar desossando. É só por preguiça. É chato É mesmo. só por preguiça. E outra, sobre carne ovina. Eu me criei, eram outros tempos, eu me criei comendo carne de ovino adulto. Então, o cordeiro não era... Sim. Porque o cordeiro é um hábito de quando se faz uma refeição, o café da manhã na estância. Uhum. E lá na serra, como não tem estância, o ovino, ele era a carne da semana. Então aí tu fazia do ovino adulto mais carne e uma carne mais pegada, uma carne um pouco mais dura, mas eu acho mais saborosa. Então, como eu me acostumei, eu ainda gosto muito da carne ovina. E vou te dizer uma coisa, espeto ou parrija para carne ovina, eu vou para uma terceira opção. Eu gosto muito também de carne ovina em forno. Forno, muito bom. Forno, lá tinha fogão muito a bom. lenha. Tinha... Quarto de cordeiro é muito melhor no forno que na churrasqueira. E outra coisa também, o quarto, quando é de ovino adulto, que é mais volume de carne, faz uns bifinhos à milanesa para te ver qual é o tamanho da encrenca. Pedro Ranzolin. Ranzolin, pelo simples fato que o Pedro disse que se inspirou no Ranzolin. Ah, boa. Fugiu bem. Boaz ou Gabardo? Dormi mais com o Boaz. Eu imagino. Mas fica quase... É uma igualdade. É uma igualdade, assim, de parceria, capacidade, assim, de assimilar coisas que a gente sugere e de nos ensinar muita coisa. Ambos. Arena ou Olímpico? Sou muito fã da Arena, muito fã, mas o Olímpico é onde eu praticamente aprendi a trabalhar, porque por coincidência e escala, só por isso, e eu me adaptei, coincidência e escala, eu cobri mais Grêmio no início da minha carreira. E aí eu cobri aquele período que o Grêmio... Bom, te disse, eu comecei com o Grêmio na segunda, quer dizer, uma draga total. E eu acompanhei aquela subida do Grêmio, 93. A década de 90, né? A gestão Fábio Koff, 93 campeão gaúcho, 94 Copa do Brasil, 95 Libertadores. Então aquilo ali criou um ambiente. E o Estádio Olímpico eu conhecia tudo lá. Como até conheci o velho Beira-Rio. Essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Velho ou novo Beira-Rio? Cara, o velho Beira-Rio, ele tem essas recordações tipo Olímpico, mas o novo Beira-Rio é o estádio mais bonito do Brasil em termos de... Cara, foi a melhor solução que podia ser achada para um estádio já existente. O Beira-Rio se transformou e o novo Beira-Rio. Lauro ou Rui? Os dois. Maior dupla da história, inigualável. Se complementava aquilo que eu falei sobre Macedo e Benfica, vale para Lauro e Rui. Trabalhei mais com o Rui em alguns projetos. O último projeto do Rui na Gaúcha, eu era parceiro dele, que era o Rui de todas as Copas. E também do Rui tinha um outro detalhe, eu era substituto dele no Gaúcha Entrevista, que era um programa de cultura que a rádio tinha. Olha a minha petulância, um dos meus chefes, em botar eu substituto. Zé, eu fiz uma transmissão uma vez, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, de Porto Alegre, e eu fiz uma transmissão uma vez para São Paulo. Quando vinham, se não era uma final, uma coisa muito importante, não vinham na época o Quesada e o Alexandre Pretzel, o Xandão, que eram os dois repórteres principais da rádio. Eu fiz uma transmissão num jogo Grêmio e São Paulo no Olímpico. E fiz a mesma coisa, Grêmio e Corinthians na arena do Alexandre Pato, que o Dida encaixa o pênalti, tá? A equipe da transmissão era o José Silvério, o Mauro Betting, o Milton Neves, o Ricardo Capriotti e eu. Não faz nenhum sentido, né?
Nenhum sentido, né? Eu tinha 23 anos, 22 anos na época, 23 anos na época. Não, minto. A primeira eu tinha menos, eu tinha 21 anos na época. E fiz a transmissão com esses caras. Tipo, o Milton Neves é um dos maiores comunicadores da história do Brasil, o Zé Silvério é um dos maiores narradores da história do Brasil. Exatamente. O Mauro Betti é um monstro e o Capriotti é uma referência também no rádio paulista, enfim, é um cara foda. E eu, cara, não faz nenhum sentido, sabe? É muito pior do que tu substituir o Rui. Faz todo sentido. Muito pior. Então eu vou te dizer uma recente, que posso fazer um comercial? Claro. Comercial não. Tá vendo essa minha camisa aqui? Requerência. Isso aqui é um projeto maluco do senhor Gujo Teixeira, um dos maiores poetas que nós temos, um cara autor de sucessos, Batendo Água, Quando o Verso Vem Pras Casas, e Marcelo Caminha, um dos violões mais espetaculares também do Rio Grande do Sul e do Brasil. O cara que tem um curso de música gaúcha no violão e que todo mundo pode acessar pela internet. Por trás desses caras, um cara chamado Gustavo Brodinho, produtor musical, o cara que faz clipe de todo mundo, é músico também e dos bons, toca tudo que é instrumento, dono de estúdio. Tá. O Gujo Teixeira um dia chega pra mim e diz assim, Zé, tá te ouvindo? Primeiro eu era fã do Gujo, depois virei amigo do Gujo também. É essa história, tu virou amigo lá, o pessoal da Bandeirantes. E o Gujo chegou, Zé, eu queria inventei uma coisa. Eu quero que alguém, que tu no caso, recite as minhas músicas. Como assim? Não, eu gosto da tua voz, esses dias tu recitar, tu fizesse uma leitura de um prefácio meu aí, e essa tua voz, a tua voz que todo mundo conhece, eu quero que tu recite, ao invés de tu cantar a música ou declamar, como os declamadores fazem, os gaúchos, né, com eloquência, com gestual. Não, eu quero que tu recite. Como se tu estivesse Aí ele pegou no coração. Como se estivesse num banco, no galpão, tomando um mate. E tu recita assim, alô lá, sem compromisso com música, com que o Marcelo vai botar o fundo musical da música e o Brodinho vai fazer a mixagem. Peguei e gravei 100 músicas, eu gravei na rádio e mandei para eles. Olha, é isso que tu quer? E ele, é isso mesmo. E já mandou os caras mixar e quando me mandou de volta. Eu disse, ó, Gujo, tu é o Gujo Teixeira. O Marcelo é o Marcelo Caminha. E o Brodinho é o Brodinho. Vocês têm muito mais nome para defender do que eu, que nunca fiz esse tipo de coisa. Pois não é que o homem gravou e esse projeto está nas plataformas do Spotify, do YouTube, todas as plataformas de áudio e vídeo, requerência. Vai lá e vai ver eu recitando os grandes sucessos do Gujo Teixeira. Muitos deles com música do Luiz Mamu, a melodia do Marenco e de outros aí, mas basicamente do Marenco no Batendo Água. Então, quer dizer, cara, vem cá, eu tô no meio, é o Gujo Teixeira, o Marcelo Caminha, tem um estranho aqui. Sim. Ou a frase aquela do Lima, você lembra do Lima? Lima, jogador? Centroavante? Sim. O Lima jogava no Grêmio. Não vi jogar, mas jogou muito, jogava muito. E aí o Grêmio saiu do Grêmio, um dia foi jogar no Inter. Tem Grenal, Olímpico, o Lima entra em campo e os repórteres, na época a gente podia ir. E o Lima olhava para a torcida do Grêmio assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É isso, cara. O Arilson, né? Dizem as más línguas que tomou umas a mais. E foi pro estádio errado. E foi pro Olímpico. Mas é isso. Era jogador do Inter. Mas é o teu sentimento com o Silvério, com o Milton Neves, com o Mauro e com o Capriotti. Não, o O Silvério que nós estamos fazendo aqui? Mas nós estamos aqui. O Silvério era sensacional. É. Que cara legal, cara. Um cara simples. Que nem o Pedro, assim. Convivi muito com o Silvério em Copa do Mundo. Várias vezes nós somos vizinhos, companheiros de quarto, hotel. Característica. Quarto né? não, mas de hotel, sim. Guerrinha ou Vianney? Eu sei que tu tem um carinho muito grande pelo Vianney. E pelo Guerrinha. Sim, o Guerrinha é maravilhoso. Eles são diferentes. Rádio Gaúcha Memes no Instagram com o Guerrinha é a melhor coisa o Guerrinha que tem é na único. Hoje. O Guerrinha é único e eu não estou aqui ofendendo a ninguém, nem desmerecendo ninguém. Olha que o Sala de Redação tem o Pedro Ernesto, que é tudo isso que a gente falou. Uhum. O Guerrinha é o cara mais lembrado do Sala de Redação quando tu sai. E lembrado carinhosamente. Sim. Por mais que às vezes o Guerrinha dê uma opinião mais forte, que seja um pouco radical, ele não tem contra si a rejeição. Mesmo de quem até discorde dele. Então, não tem mesmo. E o Guerrinha é um cara novo no rádio. Sabe? Eu tenho 40 anos de rádio. O Guerrinha tem de rádio 20 e poucos, né? 30 e poucos, ele é de 99. E eu tenho a honra... Ele era editor-chefe do Correio do...
Não, foi Folha da Diário Tarde, Gaúcho. foi Correio, foi depois na RBS 0 Hora. O Guerrinha começa comigo. Programa do Falcão. O Falcão é que é o criador do Guerrinha. O Guerrinha te ganha 10 anos, né? O Guerrinha tem 70, né? Isso, fez 70 agora. Mas o Guerrinha, eu começo a trabalhar, é Falcão na Gaúcha com o Guerrinha fazendo esse contraponto. Então ele é o cara mais lembrado. Agora, o Vianney era não era um personagem. Até por isso talvez tenha sido a parte que eu menos gostei do Vianney. Ele não era um personagem. O Vianney entendia muito de futebol, tinha um jeito muito peculiar de falar, era simpaticíssimo apesar do ranço que ele demonstrava no ar. O Vianney fora do ar era gente boníssima. Não. Boníssima. Sabe? Eu convivi com ele poucas vezes nas cabines, Não, assim, mas não. ele era gente boníssima. Ele era sensacional. Figuraça, assim. E de uma qualidade de comentário muito boa. É. Muito boa. Então, mas o Guerrinha tem. Eu dou a característica dos dois. Vocês que estão vendo e ouvindo, e vejam se eu preferir algum em relação ao outro. Copa do Mundo ou Olimpíada? Copa do Mundo tem mais apelo. Pessoal, uma final de Copa do Mundo não vai ter Olimpíada que supere. Não vai, mas a Olimpíada é algo indescritível. Para cobertura, sim, é algo indescritível. Ronaldo ou Romário? Fácil, né? Dá pra jogar os dois, né? Não, pega os dois, mas o Ronaldo é fenômeno. O nosso amigo Carlos Guimarães diz que 97... O Carlos Guimarães é o cara que eu conheço, que mais conhece a seleção brasileira, tá? Não que não tenham outros que não conheçam pra cacete. Eu tenho certeza que um conhece muito. Mas ele diz que 97 é o maior ano da história da seleção brasileira, que jogaram Ronaldo e Romário juntos, com o time dos carecas, na Copa das Confederações. Faltou competição para eles. Faltou uma competição de um outro nível, sabe? Eu não discordo do Guimarães, assim. Acho que se a gente tivesse visto eles jogarem mais, talvez se eles estivessem em 98, aquele corte polêmico do Romário, eu acho que o Guimarães poderia ter mais razão do que essa... Sim. Eu acho que a amostragem foi pequena, então... time do Tetra ou time do Penta, pra ti? O time do Penta. O time do Penta era muito Embora bom. eu goste demais do time do Tetra, sabe? Aquela coisa, o Brasil era retrancado. Não era o Brasil retrancado com o Romário. Bebeto e Romário, né? Bebeto e Romário. Foda. Zé, o que não pode ter num churrasco pra ti? Pode ser qualquer coisa. Salada. Pô, Zé, saladinha. Não, eu sou universo pecuária, meu amigo. Eu sou... Salada foi ótimo. Muito espontâneo, muito bom. E o que não... Não é que não pode ter, pra mim não precisa ter. É que, por exemplo, o Potter respondeu, acho que chimichurri, farinha. Não, esses temperos... O Meneghetti respondeu, o chato que corneteia. Não, esses temperos eu não uso nada. Eu gosto de sal e carne. E o que não pode faltar num churrasco? Pode ser qualquer coisa. Não, podia ser pode o óbvio do óbvio, assim. Amigos. Não. Por que não pode faltar no churrasco? Carne, não. Hoje em dia faz um churrasco só com pãozinho, com carne, que eu digo carne bovina ou ovina. Não, tu pode fazer o churrasco sem a carne que tu tá bem. Mas não, o que não é parceria. Parceria. Isso aí. Pode ser uma pessoa, vamos fazer um churrasco para dois. Agora, churrasco sozinho não existe. Ninguém faz churrasco sozinho. O máximo que tem, daí não é churrasco, é aquele assado da sobrevivência, aquele lá que é o café da manhã, que isso aí é outra coisa. Sim. Mas sim. Churrasco é cerimônia, tem que ter parceiro. Antes da gente ir para a parte da sobremesa, que a gente tem uma sobremesa aqui, tem uns presentes também. Melhor ainda. Qual foi o melhor churrasco que tu comeu na vida? Tu tem essa lembrança? Não tem. Eu podia dizer que foi esse aqui. Não precisa. É muito difícil, porque o churrasco é aquela coisa assim, tem dias que tu come um churrasco porque tu tá precisando, aquela coisa, tu fez uma cobertura durante um mês fora, lá na Coreia, onde tinha até carne de cachorro. Aliás, eu tenho isso, um dos sonhos da minha vida, quando eu comecei a viajar, era o seguinte, vou fazer a volta ao mundo comendo churrasco. E tô quase cumprindo. Tem algum lugar que tu não foi ainda cobrir os eventos esportivos? Dos continentes, não. Mas tem muito país aí que eu não. Não, país sim, mas continente não. Não. Comi churrasco na África. Copa do Mundo de 2010. Se fez um churrasco lá. Na Coreia, chama uma churrascaria brasileira lá. Na Copa do Mundo? Chama uma churrascaria com cara de Encantado lá, que era o assador, uns outros do Mato Grosso. Bem bonzinho o churrasco, carne australiana. Na China, fui numa churrascaria em Pequim,
o chinês vestido de gaúcho e eu vestido de chinês. Botei um boné da... Cena, famosa cena dantesca, né? Não faz nenhum sentido. Eu tinha um colete verde, tipo o que eu trouxe aí hoje, e botei um boné daqueles verdes do exército do Mao Tse Tung, com uma estrelinha vermelha, então eu tava vestido de chinês. E o chinês piochadão. Lenço colorado. Então, na China, na Europa já foi a churrascaria. No Japão, eu fui na churrascaria quando o Inter comemorou o título mundial, fui numa churrascaria lá na Barra da Coa. E aí a gente foi lá a princípio fazendo a cobertura, mas depois comendo um bom churrasco. E esses churrascos de comemoração são muito bons. Eu me lembro de ter comido churrasco com o Juventude, campeão da Copa do Brasil, com o Grêmio, campeão da Copa do Brasil no Rio, lá no Porcão. Então, famoso Porcão. Famosíssimo Porcão. Então, volta ao mundo comendo churrasco. Pra gente fechar, qual foi, nas tuas coberturas, que não são poucas, quantas? São 8 Olimpíadas e quantas Copas do Mundo? 6 Copas. 6 Copas. De 98 pra cá? 2002. 2002 pra cá, 2002. tá. Qual foi o maior perrengue que tu já passou em cobertura? O Rodrigo contou a história de Huánuco, que ele foi fazer Leão de Huánuco e Grêmio, no avião Teco-Teco lá. Numa cobertura, eu achei que... Todo mundo se cagou de medo lá, que era o voo entre a cordilheira, tava ele, o Cristiano Silva, não sei quem mais. O voo era meio complicado, eu sei dessa história. Eu tô pensando... Cara, numa cobertura, foi quando eu fui, entre aspas, preso pela polícia do Rio de Janeiro. Como assim? Te lembra daquela volta do Tetra que deu problema na bagagem brasileira lá de... Não sabia. Não, quando o Brasil voltou, chegou no Rio, chegou em Recife, os caras desfilaram em Recife, eu fui a Recife. Aí de Recife, a delegação foi a Brasília, em 94, isso aí, não é 2002, sim, 94. Sim. Eu tinha ficado aqui, então eu fui ao Recife, recebi a seleção, e depois, no mesmo dia, eu de Recife fui para o Rio, porque os jogadores iam passar em Brasília, para falar com o presidente, e depois iam para o Rio. E aí iam desfilar lá. Quando eu cheguei no Rio, já era de noite, eu não sabia o que tinha acontecido no restante. E aí eu cheguei no Galeão, disse, não, mas a seleção tá aqui, não saiu daqui. Aí eu ligo para Porto Alegre, diz, olha, cheguei no aeroporto e a seleção está aqui. E aí Porto Alegre me avisou, não, deu um problema, assim. Tá. Fiquei até as 2 da manhã, até que a seleção começou a sair, o negócio da muamba lá, das bagagens, que tinha bagagem a mais e não queriam liberar, e daí depois liberaram. Fui pro meu hotel era no Leme. E fui no hotel, e daí eu disse, do hotel eu vou acompanhar pela rádio do Rio, que horas vai terminar o passeio deles. Quando eu cheguei no hotel, e naquela época o telefone celular era aqueles grandão. Era um tijolo. Então, quer dizer, eu tinha uma pochete deste tamanho, e andava com aquela só com bateria. Tinha umas 4 ou 5 baterias que eram enormes. Sim, naquela época não se carregava o celular, carregava a bateria direto no adaptador. Exatamente. E a pochete era grande, então tinha o gravador e tinha todo o meu dinheiro da viagem. Que era difícil, não se fazia com cartão, era dinheiro em vivo. Sim. Que eu ainda ia ficar no Rio para um jogo do Grêmio com o Vasco. Aí eu peguei um táxi no aeroporto, no Leme, hotel tal, assim, tal lugar, 3 horas da manhã. E nós fomos pro Leme. Quando eu cheguei no hotel, o hotel tá aqui, tirei a bagagem dentro do carro, botei na recepção. Antes eu perguntei, dei pro cara o dinheiro. Na época era uma nota de R$50. Ele disse, olha, não tem troco. Tá, então peraí que eu vamos ali no balcão do hotel que a gente consegue. Cheguei no balcão do hotel, do meu hotel, o camarada disse, olha, nós fechamos o caixa e agora não tem troco, o dinheiro já foi. Tudo bem. Mas faz o seguinte, dá a volta na quadra, porque tem o hotel Leme Palace, que hoje é um dos Windsor Leme, que ali no Leme Palace o fluxo é muito maior, eles devem ter troco. Tá. Entrei no táxi, deixei as bagagens, o táxi deu a volta na quadra, realmente. E quando ele vai passar no Leme Palace, vai chegar no Leme Palace, na beira, na Avenida Atlântica, com a rua do hotel. O carro da polícia faz o sinal, o motorista parar. E o policial chega, 2 policiais. Tá, mas onde é que o senhor vai? O motorista, não, eu vou aqui no hotel para trocar dinheiro, porque explicou a situação. O cara disse, não,
Tu acabou de entrar nessa rua aqui, tu tá dando a volta de novo. A rua, a do outro hotel, que era uma esquina, ela dava entrada pro Morro Chapéu Mangueira, que é um morro, era um morro conflagrado lá no Rio, questão de tráfico. Aí o cara disse, não, mas é que lá no hotel... Aí nós explicamos tudo o que tinha acontecido. O hotel lá não tinha troco. E aí disse, não, desce do carro. Cara, e os caras começaram a me revistar. Bom, quando ele pegou a mochila e a pochete e abriu, Fudeu. pô, tinha tudo que era bateria de celular, a coisa, e um maço de dinheiro. Só não tinha droga. E um maço de dinheiro. Até eu não tinha droga. E o cara começou a procurar, e procurar. E naquela época a gente usava a calça dobrada, a ponta, não tinha bainha, tu dobrava a calça. O cara desdobrou a bainha da minha calça. E aí eu disse, cara, eu sou jornalista, tá aqui meu documento de jornalista. Não te pedi documento. Quando ele disse não te pedi documento, eu digo, é a primeira atraque que o cara não pede documento. Esse cara não tá querendo saber quem eu sou. Tá querendo outras coisas. Cara, ele virou, mexeu. Não tinha nada. Perguntou, disse, não, eu tô vindo. Eu explicava e ele não queria saber. Aí ele dá a volta no carro, fala com o motorista e fala com o amigo dele na frente do carro, com o colega dele. Policial. Uhum. E aí ele volta e me diz, vou te revistar de novo. Aí eu disse, não, vai ter coisa aí. Pô, ele me revistou, só não tirei a calça aqui na frente dele. O que ele ainda não viu? Mas daí ele fez de novo uma revista, não achou nada, aí eu já não falava mais. Sim. Sim, aí tu já tá num misto de medo e irritação, né? Já quer não, mandar o cara longe. E já meio que com uma premonição. Falei, cara, esse cara, pra que vai me revisitar de novo? Vai ter alguma coisa. Tu ouvia muito falar em, os caras plantam, os caras fazem pra te achacar. E ele viu o tanto de dinheiro que eu tinha. Aí ele para, olha pra mim, vai-te embora, logo. Eu disse, não, cara, eu não posso ir embora, eu vou parar aqui no hotel. Aí tá, eu entrei no carro e o motorista andou 5, 10 metros, eu parei, mas aí meio tremendão, assim, sabe? Fui no hotel, aí tinha o tal do troco, paguei o motorista, disse, só agora tu me leva. E o policial, eles foram a pé até a porta do hotel. Eu tava no balcão para ver o que eu tava fazendo. Bah, que merda. Mas foi, em todas as coberturas foi a coisa maior pânico que eu tive, assim, de uma coisa acontecer, e era dentro de uma cobertura, podia não estar em cobertura. Sim. Ó, Zé, Fredo, Gelato Fredo, nosso parceiro aqui no canal, muito também. Bom. Fredo legítimo, direto de Buenos Aires. Muito bom. Aquele que a gente às vezes acha que é uruguaio, mas na verdade é argentino. Pois é, eu ia dizer que eu conheci o Fredo, é ponto turístico, em Punta tem que ir no Fredo, né? Mas é argentino, direto de Buenos Aires, sobremesa. Os uruguaios são meio... Eu adoro, amo os uruguaios, mas eles têm umas coisas aqui, nem a erva uruguaia, que é toda brasileira. Ah, é? O Uruguai não produz um pé de erva mate. Eu não sabia disso. A erva uruguaia toda ela praticamente, eu acho que tem alguma coisa que vai da Argentina, mas praticamente toda ela é industrializada no Brasil e ela é feito um pequeno ajuste embalada no Uruguai. Só Não isso. sabia. Só sabia. Essas marcas famosas uruguaias são produzidas aqui no nosso território. A erva que a Argentina levou para a Copa do Mundo era brasileira. Porque o Messi desenvolveu mais a arte do mate com o Luís Soares no tempo de Barcelona. E o Soares ensinou ele a tomar mate com uma erva uruguaia. E o Messi foi quem escolheu a erva de toda a delegação da Argentina. Ele pode, né? Pode. Um container inteiro de erva mate, daquela marca que é a mais tradicional do Uruguai, só que produzida no Brasil. Caramba. Não tinha ideia disso. Zé, vou te agradecer, mas antes da gente encerrar, a gente tem aqui presentes, regalos. Tem mais presente. Esse aqui do frigorífico Calegaro, tá? Fica à vontade, pode abrir. Eu não sei o que tem aí dentro. Lá da região O missioneira. Calegaro que mandou, lá de Santo Ângelo, mandou um presente customizado. Tá? Aqui
Ah, olha bonezinho. aqui, ó. Bonezinho e uma cuia. Uma cuia. Ah, mandou para quem aprecia. Vai fazer bomba. Cuia e bomba, né? Cuia e bomba. Cuia e Mandaram bomba. o kit completo. Lindo no mais, tá aqui, ó. Ó, Al Capone, cervejaria local aqui de Porto Alegre. Isso é muito bom. Ó. Cuia. Al Capone aqui, kit da Al Capone. Lindo. Kit da IPA, são 2 cervejas artesanais da IPA e um copo da Al Capone, que faz bom uso. E um gelato Fredo. Um helado. Tem que ter um freezer para colocar agora. Não tem problema, isso é o de menos. Mas tem um sorvete doce de leite da Fredo. Vou fazer aqui, vou tirar a boina em homenagem à turma. Um gelato da Fredo para levar para casa, que aqui a gente tem que tratar os convidados bem para eles voltarem. Muito bom. Aqui além da entrevista, a gente fazer o assado. Até me dei bem no assado, hein? Fui bem. Te deu bem no assado. Tava receoso com a grelha. Aí, não é com a grelha. Tu é especialista, né? Aí não, aí é... Não, mas todo mundo veio aqui. Todo mundo veio aqui. Depois que o Fabiano Baldasso acertou o ponto da carne, Zé, tá tudo certo. Não, e a questão do sal. Tu sabe que a minha família era muito saleira. Gosta muito da coisa salgada. Comida salgada. Minha mãe, meus tios, essa comida tá sem sal. O sal a gente tem aquela coisa, tem que equilibrar, até questão de saúde, né? Pressão. Sim. Mas claro, não dá para ser sem sal. E eu aprendi nos últimos tempos, comendo os assados, Gonçalo, do Uruguai principalmente, o assado não vem com muito sal. Não, vem com pouco sal. Pro padrão sal assim. na mesa. Eu disse, pô, que legal. Tem que pedir sal. É mais... Não, mas eu não peço, porque eu não sou... Eu até é perigoso de fazer um assado ou qualquer comida e ter pouco sal. Porque eu não sou. Eu sou do sal. E aí, isso aí é uma característica que eu já me adaptei. Tanto é que quando eu botei o sal lá, isso aí não preciso me preocupar. Se eu botar pouco, tô dentro do padrão. Ficou bem bom meu assado. Ficou bom sim. Zé, grande prazer. Muito Prazer obrigado. todo meu. Bom te rever. Obrigado mesmo. Conversar. Obrigado Sucesso por compartilhar sempre. todo o teu conhecimento. Sucesso aqui. sempre, e acho muito legal quando tu consegue, e eu tô tentando fazer isso na minha vida profissional, pessoal, quando tu consegue juntar 2 coisas que tu fazes bem. Tu é um cara que é um baita jornalista. Obrigado. A gente conviveu, acho que até conviveu menos do que deveríamos. Menos que deveríamos. Mas tu fizesse uma opção, tu fosse direcionado para um outro caminho, que tu é bom demais também. Esse negócio de tu é um entendedor da carne, tu é um cara que se desenvolveu nisso. Sabe? Por mais que o churrasco seja uma coisa, a carne seja uma coisa tradicional na nossa vida, mas é uma coisa muito viva. Elas dia a dia tem novidades, e pessoas como tu e como outros tantos que tem aí são fundamentais para que a gente cada vez mais saboreie coisas novas, coisas melhores. Nós estamos cada vez mais exigentes na carne. A carne está precisando derrubar alguns preconceitos que ainda tem. Preconceitos que existem em toda a sociedade, mas a carne ela é saudável. A proteína animal ela já quebrou, por exemplo, alguns padrões. Cozinha de fogão mesmo. Hoje em dia se voltou a cozinhar com banha. Sim. Coisa que foi defenestrada. Sim, banha no super hoje. Não. E hoje se vê que às vezes a gordura vegetal, se ela não é bem processada, ela é mais nociva do que a gordura animal. Então, como eu disse, eu sou embaixador lá do universo pecuário de Lavras, eu sou pecuarista, também é bom que isso aí fique claro, qual é o interesse que eu estou... Não tem nenhum interesse que eu estou defendendo, eu estou dizendo porque me criei nesse meio e sei qualidade. E tu e outros tantos aí são muito importantes para isso. Zé, obrigado. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like aqui no vídeo, comentário. Quem quiser falar com o Zé também, procurem no Instagram, nas redes sociais. O Zé é um cara super acessível. Zé Alberto Andrade, tamo junto. E ouçam, obviamente, o Zé na Gaúcha, isso eu não preciso pedir para vocês. E até a próxima. Valeu, um abraço.